E aí galera que acompanha o canal de Cascar Silva, hoje vamos estar com uma pequena vídeo aula aqui para quem gosta de trabalhar com o segmento de reparos automotivos, entre outros também, né? Até mesmo manutenção residencial, quem gosta de fazer pequenos reparos. Quero fazer a apresentação para vocês hoje de um multímetro digital. Inclusive esse multímetro aqui é um multímetro bem comum, tá? Até barato no mercado aí, gira em torno de 30, 40 reais, tá? Esse multímetro aqui, ele tem funções muito interessantes, muito utilizáveis no dia a dia. No caso nosso aqui, que a gente trabalha na área de reparação automotiva, instalações, vou mostrar para vocês hoje algumas funções que você pode estar usando com o multímetro. É bem prático mesmo, bem fácil de estar usando, que pode te ajudar bastante no seu dia a dia aí. Vamos lá. Esse multímetro aqui, ele tem um pequeno marcador assim na ponta dele aqui, indicando a posição seletora dele, tá? No caso aqui desligado. E vamos colocar ele aqui, essa posição aqui, que é em V aqui, que é corrente contínua, tá? Corrente contínua, que é para você, quem vai mexer na linha automotiva, baterias, testar corrente contínua é quando você vai testar a corrente de baterias, né? No caso, seu carro vai estar usando uma bateria aí, então você vai utilizar essa corrente contínua. Como ele trabalha em 12 volts, você vai usar a escala 20 aqui, então até 20 volts. Se você for testar no caso, um automóvel, um caminhão aí que tenha bateria 24 volts, você utiliza a corrente, né, até 200 volts aí, ok? Então vamos lá. Primeiro passo, colocamos aqui em corrente 20 volts, que eu vou estar utilizando, testando os testes aqui com a bateria de 12 volts. Então vamos estar colocando aí essa corrente aí, 12 volts. Até 20 volts aí a gente vai atender legal pra gente aqui. Aqui eu tenho alguns testes para vocês. Primeiro, esses dois cabos aqui, eles vão estar simulando, no caso, o negativo da bateria e o positivo da bateria. No multímetro, você vai ter essas duas ponteiras, né, que você vai estar utilizando. Você tem que, elas não vêm colocadas no seu multímetro, então você vai ter que colocar esse preto aqui, ele é colocado no contínuo, tá? Que serve o negativo. E esse vermelho você vai colocar nesse V aqui, que é de voltagem aqui, ok? Você só vai estar utilizando ele aqui nessa posição 10A aqui, que é para fazer teste de amperagem, tá? Mais pra frente a gente vai estar falando sobre isso aí. Então, com essa ponteira positiva e negativa que a gente já colocou no multímetro, vamos começar testando, no caso, a corrente da bateria. Eu preciso identificar nos fios se eu tenho positivo e negativo. Aqui, propositalmente, eu estou ligando invertido, tá? Para vocês terem uma ideia. A ponteira vermelha do multímetro liguei no negativo da bateria. A ponteira negativa do multímetro liguei no vermelho da bateria, que seria o positivo. Lá no multímetro, ele vai estar mostrando para mim que ele está menos 12 volts, tá? Ele está menos 12 volts. Por quê? Está indicando que os cabos que eu estou testando, eles estão com a corrente invertida. Então, eu vou estar invertendo novamente aqui. Vamos lá. Coloquei no positivo e coloquei no negativo. Então, ele já está indicando para mim que automaticamente eu já encontrei, seja lá qual for a minha necessidade desse fio, eu já encontrei corrente negativa e positiva, tá? Já encontrei corrente negativa e positiva. Após encontrar corrente negativa e positiva, com essas correntes em mão, você pode estar fazendo instalação de som automotivo, fazendo instalações de relé, fazendo teste de chicote de qualquer componente, né, do seu carro, entre outras coisas. Voltando ao multímetro aqui, então essa escala aqui 20 que você vai estar utilizando para testar, achar a corrente positiva e achar a corrente negativa do seu veículo.
Outra escala muito utilizada, que é essa escala aqui de diodo, tá? Teste de diodo. Ela beleza, tem uma setinha aqui, ó. Ela é uma setinha com uma barrinha. É teste de diodo. Ou teste de continuidade, tá? A gente faz teste de continuidade. Esse teste ele é muito utilizado porque você pode estar testando se um fio pode estar rompido, se um fusível pode estar queimado, testar a resistência de uma lâmpada ou qualquer outra coisa. Então vamos lá. Primeiro eu vou encostar uma ponteira na outra e ele vai me dar sinal próximo de 000, tá? Então quando ele emite esse sinal e coloca esse valor, ele está dizendo para mim que esse chicote que eu estou testando, ele está perfeito. Ou essa resistência. Vamos dar um exemplo aqui do fusível. Um simples fusível que tem no seu carro. Se você quiser saber se ele está queimado, se você tem alguma dúvida, você coloca a ponteira de um lado, tá? Como ela é contínua, não tem problema o lado que você vai testar, e coloca no outro. Ele já deu lá 0 para mim, então está indicando que eu tenho um fusível em perfeitas condições. Se você estiver testando no seu carro, tá? Você não precisa tirar o fusível fora. A maioria dos fusíveis, ele já tem aqui, ó, uma pequena pontinha, tá? Às vezes não devo focar direito, mas ele tem uma pequena pontinha aqui que é para você encostar uma caneta de prova nele. Então, o fusível estando instalado no carro, não precisa tirar ele fora. Ao você encostar, ele vai sinalizar se ele está bom ou não, tá? No caso, ele vai ter que apitar, e se você tiver sinal sonoro, o seu multímetro, ele vai apitar e vai dar o valor 00 lá, tá? Você pode testar por essa pontinha que tem aqui, né? Coloca as duas pontinhas e ele dá o sinal para você, tá ok? Então dá para testar o fusível. A partir do momento que ele emite o valor 00 ou próximo disso aí até 1, 2, sinal que ele está em perfeitas condições. Esse aqui é um outro modelo de fusível, bastante conhecido também, é um fusível de vidro. Você pode estar fazendo o teste da mesma forma, uma ponta em cada, tá? Se ele emitir o sinal para você ou der esse valor aí, tá? 00, então sinal que ele está em perfeitas condições. Detalhe, tem que fazer a seleção na escala de diodo, onde tem sempre a faixinha amarela aqui, ó, tá? Ele tem uma setinha desenhada e uma barrinha. Isso é a escala de diodo. Coloca nessa seleção aí, você pode estar testando todos os fusíveis do seu carro. Uma lâmpada também, tá? Essa aqui é uma lâmpada bastante utilizada nos automóveis, que é uma lâmpada de 2 polos, tá? Que ela acende lanterna e freio. Então vamos lá, eu quero saber se essa lâmpada está realmente queimada. Então pego o multímetro com a escala no teste de diodo. Eu vou colocar na parte metálica da lâmpada e com a outra parte positiva eu vou testar esses polos dela. Olha lá, mostrou que essa parte da lâmpada está boa, que seria a lanterna. Vou testar a outra. A outra também está em perfeitas condições. Se por acaso algum deles estiver rompido, não vai emitir o sinal e também não vai emitir também o valor próximo de 0, tá? Ele vai continuar ou assim, marcando 1, número 1, ou se de repente for um fusível e estiver na caixa de fusível, ele pode gerar um valor aí de 400 a 800, né? Que ele não vai dar 00, porque esse fusível está queimado, ele está dando um valor alto lá, devido às resistências que ele está encontrando, né? Porque ele está encaixado no lugar. Se você tiver com a peça solta, ou ele vai ficar em 1, se tiver queimado, ou vai dar 00, indicando que está em perfeitas condições, tá? Então a gente viu que dá para testar fusível, testar resistência de lâmpada para saber se está queimado, né? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que nesse multímetro, tá? Ele dá para testar o amperímetro. O que é um amperímetro? O que é a amperagem? É quanto
que um componente elétrico ele consome para poder fazer o funcionamento. Então, por exemplo, você tem um chuveiro da sua casa aí e ele é de 5.000 amperes, né? Então, a amperagem é a resistência, é a força, é quanto ele consome de força para poder estar utilizando. Vou fazer um teste aqui para vocês terem uma ideia de amperagem aqui. Esse daqui, eu tenho aqui é uma lâmpada, tá? De teste 12 volts. Ela é utilizada para seta do seu veículo ou para luz de ré, por exemplo. Tá? Vou fazer um teste nela aqui primeiro para saber se ela está funcionando corretamente. Como a lâmpada ela trabalha com corrente contínua, ela não vai ter problema se eu inverter os lados dela. Tá? Essa lâmpada aí ela não vai ter problema, ela pode ser alternada. Então, dependente do lado, ela vai. Se fosse uma luz de LED, ela não acenderia, tá? Porque ela não trabalha alternado. Tá? Então vamos lá. Eu quero fazer um teste de amperinho para saber quanto que essa lâmpada consome. Esse teste também, ele é utilizado, eu uso bastante esse teste de amperímetro. Para começar, eu tenho que tirar esse cabo positivo daqui, dessa posição de voltagem, e colocar aqui, onde está escrito 10. Esse está escrito amperes aqui, o meu só vai até 10. Então eu só consigo fazer o teste até um componente que consuma até 10 amperes, tá? Passou disso, eu vou prejudicar o meu multímetro. Se for algum aparelho que vocês vão testar, que tem uma corrente muito alta, que ele tem um consumo muito alto, uma especificação técnica alta, vocês precisam de um aparelho que tenha um amperímetro compatível com o aparelho que vocês vão testar. Na linha automotiva, dá para testar quase tudo, né? Bastante coisa a gente consegue testar para saber quanto que está em consumo de corrente nesse componente. Aqui, essa escala embaixo aqui, está escrito 10A, tá? Que é para poder usar o amperímetro. Então, esse teste eu posso estar usando para saber quanto que uma lâmpada dessa ou qualquer outro componente pode consumir de corrente, como posso também testar. Eu utilizo muito ele para fazer testes nos veículos, para saber quanto que o veículo está consumindo, né, de corrente, se esse carro está tendo consumo de corrente quando está desligado, quando ele está totalmente desligado o carro trancado, se tem alguma coisa roubando corrente, que muita gente usa o termo, se está tendo furto de corrente quando ele pernoita, para saber se tem alguma coisa descarregando a bateria do veículo. Então eu uso muito esse teste para isso. Então vamos lá. Então aqui é os dois fios da lâmpada. Eu vou ligar um dos meus cabos negativos aqui na lâmpada, e a outra ponta da lâmpada eu não vou ligar aqui direto, tá vendo? Aqui seria uma ligação direta para saber se está funcionando, né, corretamente a lâmpada. Como eu quero saber quanto que ele está consumindo de corrente, então o que eu vou fazer? Eu vou ligar a ponta positiva, eu ligo no meu cabo negativo, positivo da bateria eu ligo no negativo do amperímetro, e a outra ponta positiva aqui do amperímetro eu ligo na lâmpada, tá? Ela vai acender e aqui vai me mostrar quanto que eu tenho de consumo, tá? Tá dizendo disso aqui, ele está consumindo 1 ampere, ponto 680 miliamperes, que isso quer dizer muita coisa, tá? Para vocês terem ideia, a gente está mantendo uma lâmpada de seta ligada direto. Você tem uma lâmpada de farol, consome 4 amperes, 4, 5 amperes no máximo. Uma lâmpada de farol ligada consome 4, 5 amperes ligada. Então 1 ampere é muita coisa, tá? É muita coisa de consumo, tá? Então tem muitas fontes aí. A fonte de 1 ampere aí mantém uma câmera de vigilância ligada, né? Então uma câmera de 1 ampere mantém uma câmera de vigilância ligada. Então o consumo de 1 ampere é muito alto. Então tá, a gente já viu aqui como que é a escala para medir amperímetro ou consumo de carro, né? Como que eu faço? Mas já para me testar a bateria do carro, se está roubando. Aí você mostrou na lâmpada, mas como que é na bateria do carro, se está roubando? Então, vamos lá.
Aqui a gente tem, vou pegar aqui, aqui a gente tem o negativo e o positivo da bateria, tá? Negativo e positivo da bateria. Aí o que acontece? Você vai soltar só o cabo negativo da bateria, solta o cabo negativo, coloca-se essa ponteira negativa do multímetro na bateria e coloca essa ponteira positiva no cabo que você soltou, ok? Então, ao você fazer isso, ao você soltar o cabo da bateria e usar os cabos do multímetro, do amperímetro, para fazer a conexão entre o cabo da bateria e o polo que você soltou, ele vai te dar aqui na escala quanto que está tendo de consumo para manter o seu carro descansando, né? Carro fechado, lacrado, carro desligado, carro parado, ele vai mostrar para você se está tendo algum consumo. Pode ser um som, às vezes com defeito, pode ser um relé do carro com defeito. Qualquer coisa que tiver com defeito, ele vai acusar para você aqui. De quanto que é um valor aceitável para que você dizer assim, olha, não, isso não vai prejudicar o meu carro. O valor aceitável é que essa escala aqui, ela dê 009, tá? 009. Acima disso já é preocupante, tá? Esses carros mais completos, carro com muito eletrônico, muito componentes eletrônicos, memória muito alta, ele vai dar em torno de 0,17, tá? Isso aí é o limite máximo aceitável para o carro, e mesmo assim esse carro tem que ser um carro que usa o dia a dia. Se for um carro que fica a semana parada, só usa o final de semana, esse carro vai ter problema, tá? Esse carro vai ter problema. Então, consumo para você dizer assim, olha, posso largar meu carro ligado a semana toda, que não vai descarregar a bateria, tem que ser abaixo de 0,1, no caso vai dar 009 no amperímetro, tá pessoal? No amperímetro, tá? Então, só relembrando, desliga-se o cabo negativo da bateria, coloca-se a ponteira do multímetro negativo no polo da bateria e a ponteira positiva no cabo que você soltou, tá? Aí ele vai dar para você a escala de consumo no seu amperímetro, beleza? Tô seguindo, aproveitando o vídeo aqui, vou mostrar para vocês como testar, para vocês. Às vezes o pessoal gosta de vocês mesmos fazer a manutenção do carro, olhar o que seria qual o problema do veículo, tá? Duas coisas básicas que dão muito problema nos carros. Então, a parte de lâmpada, fusível, vocês já com o uso do multímetro vocês viram como que faz para testar, né? Mas outra coisa interessante é, de repente, vocês mais a fundo aí querer ver se um relé tá com defeito, né? Então vamos lá. Trouxe dois relés aqui, bem comuns esses relés, tá? Isso aqui é um relé de seta, tá? Ele vem com 3 pinos. Tem alguns que usam 4 pinos, relé de seta. Tem carros mais modernos que nem utiliza esses relés externos, relé em BSM aí, são placas já memorizadas que utiliza de relés internos, que já são bem diferentes deles. Mas a grande maioria utiliza desse relé de seta de 3 pinos, tá? E um relé auxiliar. Esse relé auxiliar ele é utilizado para praticamente tudo que está no seu veículo. Às vezes pode inverter a numeração, que essa é muito importante que eu vou passar para vocês. Vocês têm que prestar bastante atenção na numeração do terminal. Prestar bastante atenção na numeração que vem esses códigos do relé, elas têm que ser respeitadas, tá? Então vamos lá. Talvez não vai dar para vocês enxergar aí, mas esse é um relé auxiliar comum. Aqui ele está na escala 30 e aqui a escala 87. Eu vou melhorar a iluminação aqui só para vocês, tentar mostrar para vocês essa numeração. Ó, tentar mostrar para vocês aqui a numeração. Vamos lá, ó. Aqui vem, ó. Dá para ver aí, pino 30 é o de baixo, tá? Pino 86 aí é o da esquerda, pino 85 da direita e pino 87 é o do alto, ok? Então, 30 é o de baixo, 86 é o da esquerda, 85 da direita
e 87 é o do alto. Vamos lá. Vamos falar desses pinos aí. Esses pinos aqui, de um relé auxiliar. Ele é utilizado para relé de buzina, relé de bomba de combustível, relé de farol. Esse é inúmeras coisas. Para que se utiliza um relé? O relé ele tem, em média, acima de 40 amperes de potência. Tá? Então, agora há pouco a gente viu como que se gera um consumo de 2 amperes numa lâmpada de seta, por exemplo. Um relé de farol, um farol consome, os 2 faróis ligados, vai consumir em média 10 amperes. Então, para tudo isso, se utiliza relé para não prejudicar os componentes do seu carro, né? Por exemplo, se você for ligar um farol, a sua chave de farol, a chave de farol do seu veículo, ela não tem força para manter um farol ligado durante uma viagem. Não, ela apenas ativa um relé, que esse relé vai ligar esse farol, porque a chave não tem potência para isso, vai derreter o chicote. Esse relé tem potência para isso. Então ele pode ficar aí 20, 30 horas ligado direto, que não vai sofrer danos, né? Então por isso que se utiliza o relé em sua maioria dos componentes que vai no seu carro, é utilizável um relé, tá? Para tudo que gera consumo acima de 5 amperes, 10 amperes aí, vamos colocar assim, se utiliza relé. Então vamos lá. 30 é alimentação positiva. 86 é alimentação positiva normalmente pós-chave ou após componente, pode vir da corrente, pode vir da chave do carro, esse 86, como pode vir do componente, né? Por exemplo, o botão que aciona o farol de milha, aí ele manda uma corrente no 86. O 85, você normalmente padrão é negativo, tá? E o 87 é onde vai sair o fio com potência o suficiente para ligar o seu componente. Por exemplo, eu fiz a ligação no 30, é um positivo, corrente direta da bateria. O 86 eu liguei a chave do botão de milha. O 85 coloquei o negativo. Então o 30 e o negativo fica ligado direto. Quando eu ligo o botão do milha, ele joga um positivo no 86. Ao chegar sinal nesses 3 pinos, o 87 joga uma corrente positiva também, devolvendo uma corrente positiva já com uma potência de 40 amperes, tá? Então detalhe, esse fio 30 tem que ser forte e esse fio e vai sair forte aqui no 87. Se o 30 foi forte, sai forte no 87. Quando você arma esses 2 pinos, que é o 86 e o 85, o que acontece lá dentro? Ele tem uma bobina, né? Essa bobina, ela atraca, ela fecha curto, ela fecha e aí faz uma ponte desse terminal nesse. É simples assim. Tem uma bobina lá dentro que ela amplifica esse sinal, mantém estabilizado e faz uma ponte do 30 no 87. O 85 e o 86, se inverter o sinal negativo para esse lado, sinal positivo para esse, não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. Por quê? Porque eles dois só trabalham para fazer o acionamento dessa chave 30 na chave 87. Mas padrão de instalação na linha automotiva, 85 é negativo e 86 é positivo pós-chave ou pós-componente, tá ok? Vou fazer um teste básico para vocês verem aqui, esse relé trabalhando. Mais uma vez a gente vai utilizar essa lâmpada, né? Conforme eu falei, o 87 aqui é onde eu vou receber o sinal, né? Depois, digamos que isso aqui é uma lâmpada de farol e eu estou ligando um relé na lâmpada de farol. O positivo da bateria, que é esse aqui, eu vou ligar no 30, ok? O negativo da bateria eu vou ligar no 85, ok? Como o positivo da lâmpada do farol eu vou ligar no 87, então o negativo eu posso ligar junto com, no caso, no chassi do veículo ou em algum outro ponto negativo do carro, tá? Então vou estar ligando aqui no negativo aqui. Então, o que esse relé está esperando para poder ligar a lâmpada? Ele está esperando o sinal no 86, tá? Vou fazer uma ponte aqui rápida aqui, ó. Digamos que essa chave minha aqui, essa chave especial aqui, é o meu botão do farol de milha, por exemplo. Na hora que eu relar lá, ó lá, ele manda corrente no 87, tá?
Então, o que eu estou fazendo? Eu estou encostando o 30 no 86. Ó, aí ele já gera para mim, ele arma o relé, atraca, fecha curto na bobina, ele fecha, ele arma a bobina, então ele faz uma ponte do 30 no 87, na hora que eu encostar. E esse 86, ele recebe um receptor de sinal. Então, por exemplo, liguei a chave do farol, ele apenas recebe o comando. Ao receber o comando, quem vai trabalhar é o relé, quem vai sofrer qualquer descarga elétrica, qualquer dano, é ele que vai suportar toda a descarga do farol, não vai prejudicar o seu componente. Então, isso aqui vale para muitas dicas, quem estiver montando faróis no carro ou fazendo revisão. Então, esses números é bem indicado, prestar bastante atenção neles aí. Valeu, pessoal! Vamos lá! Mais uma dica rápida aqui, para não alongar mais ainda o vídeo, tá? Isso aqui é um relé de seta, como testar um relé de seta. Voltando à numeração dos códigos do relé de seta. Vamos lá, o relé de seta ele utiliza, em sua maioria, de 3 pinos. Esse aqui é o 31, que é o fio negativo do relé de seta, você viu que já mudou o código, né? O fio 49, esse pino 49, ele é o positivo, e o 49A é onde vai sair o positivo, tá? Então vamos lá, 31 é o negativo, 49 é o positivo, e o 49A é onde vai sair o positivo. Como que funciona um relé de seta? O relé de seta, ele trabalha por descarga elétrica, tá? Ele trabalha por descarga. Primeiro eu vou armar ele aqui, tá? Eu vou pegar o fio negativo, como eu comentei com vocês, vai no ponto 31, e vou colocar o positivo da bateria. No caso, esse relé de seta, esse 49, ele trabalha com positivo não direto da bateria, trabalha pós-chave do carro, tá? Então tá, mas ele não gera consumo nenhum, ele não trabalha, ó, tá ligado, já acionei a chave do carro, já tem positivo e negativo. Como que ele vai funcionar? A lâmpada do seu carro, ela vai fazer a descarga elétrica desse relé. Então eu vou colocar, ó, um negativo. No caso da lâmpada aqui, eu tenho as duas ponteiras dela, né? As duas ponteiras da lâmpada, que essa lâmpada aqui, apesar da gente estar trabalhando com corrente contínua, a lâmpada ela é alternada. Qualquer lado que eu colocar, ela vai acender. Então eu vou colocar uma ponteira no negativo, deixa eu colocar a direita aqui, uma ponteira no negativo, e a outra vou colocar no positivo. Na hora que eu encostar no positivo, o relé vai gerar uma descarga elétrica. Olha lá, ó. Ele arma e desarma, quer dizer, ele carrega e descarrega, e fica nesse movimento. O que acontece? Quem faz isso? Na hora que você aciona a sua chave de seta para baixo, por exemplo, para a esquerda, ele faz isso, ela tá aberta. Baixou a chave de seta para a esquerda, ele fecha curto. Na hora que ele encosta um fio no outro, a descarga ele aciona, ele liga o ponto, faz o ponto de ligação do relé até ao ponto positivo da lâmpada. E aí a lâmpada fica piscando, só que como o relé de seta, ele não a bobina dele não fica armada direta. Ela carrega e descarrega. Descarrega, aí por isso que a lâmpada fica alternando, acendendo e apagando, né? Então, quem faz essa função do descarregamento é o relé. Ele fica exatamente nessa função. Então, vamos só relembrar aqui, tá? O relé, ele utiliza de 3 pinos, pino 49, pino 31. E a saída é 49A. Negativo no 31, positivo no 49. Esse positivo geralmente é pós-chave. E vamos fazer um teste com a lâmpada. Vou colocar uma ponta da lâmpada no negativo, que normalmente essas lâmpadas são aterradas já. E a outra ponta da lâmpada na saída positiva. Na hora que eu colocar, o relé vai carregar e descarregar. Ele fica nessa função, porque ele encontrou uma resistência na lâmpada e aí ele carrega e descarrega. Ok? Pessoal, esse é o vídeo bacana de hoje. Esse é o vídeo interessante. Quem ficou alguma dúvida, eu sei que tem muita coisa aí que o pessoal gostaria de estar vendo aí. Quem tiver alguma dúvida aí, pode fazer os comentários aí no canal. Quem também tiver algum pedido de vídeo interessante aí, que a gente possa ajudar. A gente tem um pouco de dificuldade de tempo aí para estar fazendo uns vídeos bacanas para vocês aí, mas sempre que sobra um tempinho, a gente dá uma atenção especial. Valeu, pessoal! Quem gostou do vídeo, dá o seu like, curte pra gente bastante aí,
compartilha, faz seus comentários aí e não deixa de acompanhar sempre a gente no canal aí, valeu? Um grande abraço para vocês aí.